Bom dia, meu povo, bom dia a todos que estão aqui conosco, que aqui chegaram, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui encerrando essa jornada que fizemos, Põe em ordem tua casa. Que coisa linda, gente! Quantas coisas maravilhosas aprendemos aqui. Tivemos aqui falando sobre organização, falando sobre a põe em ordem a tua família, a vida espiritual da família, o culto familiar. Falou também sobre finanças, que foi uma aula, né, que nós tivemos aqui. Falamos também sobre o exercício físico, foi põe em ordem a tua casa, foi assim algo, e hoje nós estamos encerrando, e não poderíamos encerrar de uma forma mais especial ainda, também, né, falando sobre põe em ordem a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo. Então, já já vamos ter uma palestra que vai trazer muita alegria ao nosso coração. Antes, porém, eu quero agradecer por você estar aqui conectado conosco. Já vai chegando, ó, já vai deixando o joinha, porque esse joinha faz com que outras vidas sejam alcançadas. É isso mesmo, o YouTube, ele é um missionário, ele está entregando para outras pessoas. Cada joinha que a gente dá, ele faz essa entrega para outras pessoas, porque ele entende que o conteúdo é bom. E vem coisa boa aí mesmo, vem o Reavivados, a lição da escola sabatina. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, você que está aqui conectado conosco, né? O irmão Rogério sempre está aqui ligadinho conosco, o irmão Luiz Gonzaga também sempre está aqui ligadinho conosco, a irmã Ivanilde e todos que sempre estão aqui conectados conosco. Vamos, então, agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, é com alegria, Senhor, que estamos aqui para te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado a Deus, porque a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor. E mais uma vez, nesse momento de oração, Senhor, também queremos te pedir por aquelas vidas, Pai, por aquelas pessoas que estão testemunhando. Um homem disse: Eu perdi tudo, mas o Senhor conservou a minha vida e eu vou recomeçar. É isso que o Senhor faz conosco todos os dias, Pai. Todos os dias o Senhor poupa a nossa vida para que possamos recomeçar. Estamos, então, recomeçando hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós nos entregarmos ao Senhor. E nesse momento, Pai, que tua filha vai trazer para nós a mensagem da palavra. Que o Senhor a use também poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, irmã Margarete, serva de Deus. Graça e paz, amada. Amém. Bom dia, povo Amém. de Deus, povo abençoado, povo que não dormiu, viu? Cuidando de mim e Amém. de você. Que Deus seja louvado. Eu estava vendo aqui o Revivário de hoje, em Ezequiel 45, 45. E essa história que é impressionante. Começa falando é, da repartição das terras e de um santuário onde Deus habita, né? Onde Deus queria habitar no meio daquele povo. E lá é, tinha o quê? Imolar, quer dizer, sacrificar animais, né? Para que os pecados fossem perdoados. Mas dessa história todinha aqui, interessante, irmão. Eu fico olhando assim, como Deus é, meus queridos. O santuário da terra não era feito como o homem queria, era como Deus queria. Nada de Deus é feito do jeito que nós queremos. Presta atenção, quando nós queremos resolver uma coisa do jeito que a gente quer, da nossa vontade, sempre dá errado. Já percebeu isso? Sempre dá errado. Porque as coisas de Deus é assim, vem tudo a decisão, a forma, a maneira, vem tudo da maneira dele. Veja que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. O querer de Deus não é o nosso querer, porque o de Deus é com perfeição, o nosso é
é com pecado. Então, dessa história aqui, era assim, tudo medido. Você vê, se nós fosse ler esse capítulo 45 de Ezequiel, ia ter as medidas das esquinas do santuário. É porque eu não vou ler para todos nós aqui agora, é muita coisa para te ler. As medidas do santuário, da entrada da frente, da entrada da porta de trás, tudo era medido, porque tudo era da vontade, como Deus mandava, não era como eles queriam, não, viu? É como Deus mandava. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse verso aqui, que eu agora vou refletir com você nesta manhã. Mas eu quero primeiramente orar a Deus. Senhor Deus e Pai, que habita no mais alto dos céus. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abre Tua palavra, fale no nosso coração, Senhor Deus, de uma forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer que nós entendamos, para que assim viemos viver essa verdade que o Senhor falou para aquele povo de Israel do passado e fala para nós também, porque o Senhor não mudou. O Senhor Deus é o mesmo. Fica conosco, continua conosco, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Nessa história todinha aqui, meus queridos, eu teria apenas um verso. Um verso. E esse verso está lá no versículo 9. Em meio àquelas escolhas de animais para sacrificar, as medidas do santuário, das portas, das esquinas, dos altares, tudo era medido ali. Deus chegou para Ezequiel e disse: Ezequiel, eu não aceito uma coisa. Eu não aceito uma coisa. É como se Deus chegasse para mim, para você, e dissesse assim: meu filho, eu quero você, filho, mas eu não aceito uma coisa de você. Eu quero que você seja dessa maneira. Assim como o santuário, tudo era medido. Você também, filho. Ou você é da maneira que eu quero, ou então não me agrada. Não me agrada. Entendeu? No capítulo 45 de Ezequiel, e o versículo 9 diz assim: olha, assim diz o Senhor Jeová, basta já, o príncipe de Israel, basta já, afastai a violência e a assolação, e praticai o juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Você percebeu que sempre Deus trabalha assim com seus filhos? Deus fala assim: filho, eu quero você, mas eu não quero você de qualquer jeito. Tem pessoas que falam assim: não, mas eu vou me batizar e depois eu mudo. Ah, também ninguém muda do dia para a noite, né? E vai mudando, com o passar dos dias, vai mudando a minha vida, a minha história, vai mudando. Eu até concordo, mas aí a pessoa já viveu 5 anos na igreja, batizada, e não mudou ainda, e mudar quando? Porque está aqui Deus expressando, dizendo assim: Ezequiel, fale para o meu povo. Diga para o meu povo que ele se afaste da o quê? Da violência e a assolação e praticar o juízo e a justiça. Está vendo? Em toda aquela obra da construção do templo, aqueles holocaustos que Deus, olha, paga para mim um cordeirinho sem mancha, filho, sem mancha, um cordeirinho limpo. Não é aquele animal doente, filho, com a patinha quebrada. Não é aquele animal, é um animal limpo. Certa vez eu tava na igreja de Capela, e lá o pastor estava pregando um sermão, sábado à tarde. Ele falou assim, que um certo criador tinha uma vaquinha. E aquela vaquinha deu 2 filhotinhos. Ele falou assim, esse aqui é o meu e um é do Senhor. Pronto. E aqueles 2 animalzinhos foram crescendo, crescendo, crescendo. E mais tarde na vida, um animalzinho morreu. Ele disse, olha só, morreu logo do Senhor. Mas ele não disse que era do Senhor. Ele disse que aqui é 2, era o meu do Senhor, mas não disse qual o do Senhor. E lá na história, mais tarde na vida, morre um. Aí ele disse, morreu logo do Senhor. Que pena, né? Morreu logo do Senhor. Ele não podia dar para o Senhor, mas aquele animal morto, sem vida. E quando a gente volta para essa história aqui, aquele animalzinho era um animalzinho perfeito,
Não era aquele animal manco, doente, aleijado, não. Era um animal perfeito, um animal que agradasse a Deus. Não era que Deus quisesse que aquele animal fosse morto, não. Era simbolicamente, porque ele significava que haveria de vir um mestre Jesus, o Salvador do mundo, perfeito, que ia dar sua vida em resgate das nossas vidas. Aí ele disse: olha, querido, no meio de vocês, no meio de vocês, que haja, sabe o quê? Que você se afaste da violência, queridos. E você vê ainda hoje, a violência desse mundo de hoje, ela predomina. Você vê há quantos mil anos que Deus falou para Ezequiel falar para o seu povo: filho, afaste a violência. E ainda hoje, a violência predomina nesse mundo que vivemos. Outra coisa que prevalece, a injustiça. Aí Deus falou assim, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, fala para o meu povo que ele se afaste de praticar injustiça. Se eu disser que o animalzinho é para trazer limpo, é para trazer limpinho. Aquele animal não é aleijado, é perfeitamente, porque aquele animal simbolizava Jesus, que ia vir para morrer nesse lugar. Então, filho, não adianta mentir, não adianta mentir. Pratique, faça justiça, porque eu posso até mentir para Clarice, mas eu não minto para Deus. Eu posso mentir para a mãe de Berivaldo, que ele não está me vendo, mas eu não minto para Deus. Está vendo aí? Então, Deus falou assim, claramente, abertamente para o seu povo: olha, filho, afaste da violência. E outra coisa, e pratique a justiça, meu filho, porque eu sou aquele que estou lá de cima. Eu não estou de lado, eu estou de cima, vendo tudo, meu filho, de tudo. E eu sou. E outra coisa, aqui no versículo 9 de 45, diz assim: olha, é, e, e tirai as vossas imposições do meu povo. Assim diz o Senhor Jeová. Porque quando Deus fala, irmão, Deus fala. Tem até um louvor que diz assim: se Deus falou, tá falado. Quando Deus fala, querido, tá falado. Quem sou eu para diminuir ou aumentar? Quem é você, queridos? Quem somos nós para alterar a palavra de Deus? Quando ele diz, está dito, acabou assim. Ele disse assim: olha, filho, afaste. Eu tenho desse verso duas coisas. Afaste, filho, da violência. A violência predomina. Hoje em dia, irmão, o que predomina no coração do ser humano é o ódio, é o rancor. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência, não têm mais amor. Eu digo porque eu quase todo dia para fazer terapia e eu vivo no meio de pessoas, irmãos. Eu vejo como é. Pisou no calo de um, você está cego, não viu meu pé, não? É, queridos, o mundo ia daí por diante. Aí Deus fala assim: meu filho, se afaste desse tipo de gente, se afaste. Porque se você continuar lá, você vai se tornar igual um deles. Se você continuar, meu filho, naquele ambiente, você vai se tornar um deles. Meu filho, pratique a justiça. Mas se você continuar, filho, num lugar onde há injustiça, onde as pessoas falam assim: olha, se eu não roubar, se eu não mentir, aliás, se eu não mentir, eu não tenho, eu não tenho nada. As pessoas dizem assim: não, a gente sempre tem que ter uma mentirinha que é para conseguir alguma coisa. Se você continuar com aquela pessoa que usa essa arte de mentir, essa mentirinha, ainda diz que é mentira santa, viu? Ainda diz que é mentira santa. Eu vou me tornar sendo igual a ele. Então, o conselho que Deus dá para nós nessa manhã, filho, meus irmãos, é que afaste esse tipo de pessoas. Se afaste. Sejamos um filho que, olha, filho, se afaste da violência. Ande da minha presença, filho, porque da minha presença a paz, a fartura da alegria, a felicidade e a salvação na minha pessoa bendita, meu filho. Mas é você vivendo comigo, que eu e você, meus queridos, veja que essa história aqui todinha fala de uma construção, de uma repartição de terra, de uma construção de um santuário. Mas também Deus falou assim: olha, filho, para habitar aqui nesse santuário, tem que ser assim, olha. Não é de qualquer jeito, não é todo mundo que vem para cá, eu vou louvar a Deus. Não.
Tem que ser pessoas que se afastam do mal, do mundo. E tem o quê? E ande com justiça na presença de Deus. O mundo pode estar ao nosso redor, mentindo, se prostituindo, fazendo a miséria. Deixe o mundo os seus caminhos. Eu prefiro seguir a Jesus, porque eu sei que a nossa vitória, que a minha vitória, que a sua vitória, meu querido, não está aqui nesse mundo, não. Ela está mais além, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. É, o nosso lugar não está aqui, não. Está mais além. Então vale a pena eu ser fiel, eu andar na presença do Senhor, com justiça, para que o nome do nosso Deus ele venha a ser louvado, venha a ser exaltado na minha vida e na sua vida, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai que está no céu, majestoso és tu, meu Deus, porque tu és um Deus que é Deus de justiça, é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que ama a justiça. E por isso que o Senhor adverte os seus filhos, meus filhos, se vocês são meus filhos, então, filho, anda no meu caminho, se afaste dessa, aonde não há paz, aonde só há briga, contenda, confusão. Filho, sai daquele ambiente, filho. Porque se você continuar lá, você vai entrar também no mesmo, aquele mesmo abismo, filho. Filho, procure andar na minha presença, filho. Porque você vai ver que eu gosto de justiça, eu sou justo, e eu quero que você, meu filho, seja justo também. Haja com justiça, fala a verdade. É assim, é como se nosso pai tivesse falado para nós, para mim e para você, querido. E é assim mesmo que ele fala. Meu filho, se afaste desse mundo de mentira, de injustiça, filho, porque eu te amo tanto. Eu te amo tanto. E quero que você seja justo também, meu filho. Eu sou justo, eu sou perfeito. E quero que você também, meu filho. Eu quero que você seja esse filho também. Que haja com justiça, com perfeição. Pai, nos ajude, Senhor. Quantas vezes nós temos falhado nesse sentido, meu Senhor. E nós sabemos que sabemos vencer se o Senhor nos ajudar. Por isso, Espírito Santo, continua conosco esse dia. Que o teu Espírito Santo venha nos guiar, nos iluminar, nos ensinar, Deus, a andar na tua presença para que possamos agir com justiça diante dos homens e diante de Deus também. Nós te oramos, meu Pai amado, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigada, minha irmã Margarete, por trazer para nós aí a Estamos mensagem do juntos. Reavivados. Que Deus continue te abençoando, serva de Deus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Vamos então dar continuidade, certo? Só que agora, com o estudo da lição da escola sabatina. Já está com sua lição aí na mão? Já estou com a minha aqui, ó. Já estou com a minha lição aqui, ó. Você já está com a sua aí? Então vamos estudar a lição. Bom dia, meu irmão Berivaldo, Bom servo de dia, Deus. bom dia. Tá ouvindo bem aí? Perfeito, está perfeito. Tá bom. Se Paz de você já. Deus esteja com todos. Amém. Quinta-feira, dia 9 de maio, é verdade triunfante. Para a gente entender que as coisas de Deus é tão certa que nós nem conseguimos imaginar. Você observa, ó, esse estudo de quinta-feira está dentro do capítulo 11, que começou, tá? Nesta semana, estudando sobre isto, falando do santuário. E Deus não fica quieto, botou o reavivado da palavra, também falando sobre esse santuário, em Ezequiel 45. Será que Deus tem pressa em querer nos salvar? Tem. Então, os que estão atentos a esses detalhes, lição da escola sabatina preparada, falando do santuário, e agora, reavivados. A gente pode até pensar que é coincidência, mas não é não, é providência. Deus está dizendo. E no estudo de hoje, de quinta-feira, que tem como título Verdade Triunfante, é a certeza da vitória. Vocês vão ver no estudo de hoje. Tá?
O estudo de hoje, ó, apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Isso está em Apocalipse 14, verso 6. O grande conflito entre Cristo e Satanás termina com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. Amém, amém, amém. Porque eu estou sofrendo, você também está sofrendo. Toda a natureza está gemendo, sofrendo. Os animais, as árvores, o espaço, tá? O próprio sol está sofrendo. O sol está cada vez mais forte. Pensas tu que o sol queria aquecer a gente de uma forma tal? Não. É o pecado. As coisas erradas do homem. Em tudo que o homem possa pensar para melhorar a vida nesta terra, vai só piorar. Porque não dá, um tiro certo não dá. Sabe por quê? Porque o amor é diferente, não é o amor de Deus. Embora o amor ainda é existente. O amor ainda é existente. Porque Deus tem 4 anjos nos 4 cantos cardeais da terra, sustentando guerras, rumores de guerra, tempestades, maremotos, tsunami, tudo que nós podemos imaginar. Os anjos poderosos de Deus estão sustentando. Se assim não fosse, o diabo já tinha soltado as portas da desgraça. E nesse estudo de hoje, né, temos a plena certeza que Apocalipse 11 começa com a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã e erradicar a crença em Deus por meio da Revolução Francesa. Mas o capítulo termina com o triunfo do reino de Deus sobre os principados e potestades do mal. O texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e sua verdade. Essa foi a entrada, verdade triunfante. Mas agora nós vamos para o texto, tá? Que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a 7ª trombeta? Apocalipse 11, do verso 15 ao verso 18. Agora vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Né? Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Apocalipse. A minha também já está aberta. E a partir do verso 15, nós vamos começar a conferir, né, as explicações. No verso 15, quando ele começa, João escrevendo, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos para a explicação? Primeiro, o 7º anjo. Isso marca o início do terceiro ai. Se a gente conferir um verso antes, no verso 14, está escrito, ó, passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Né? Então, vamos continuar a explicação. E o fim do parênteses entre a sexta e a 7ª trombeta, os adventistas do 7º dia datam seu início em 1844. Agora, quando João escreve grandes vozes, podem ser as vozes das hostes celestiais, conforme Apocalipse 5, 11 e 12. De maneira semelhante, na 7ª praga, ouve-se uma grande voz do templo do céu. Aí, os comentários pedem para a gente conferir em Apocalipse 16, 7. Então, eu vou ler aqui Apocalipse 16, 17. Aliás, 16, Apocalipse capítulo 16, verso 17. Vamos ver com relação a essa grande voz. Então, os ajuntaram no lugar em que... Não, verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar,
e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então, a gente observa aqui que está acontecendo justamente o final do momento, né, da terra aqui, da terra em si. Tudo isto, né, da terra, né, chegou o momento, tá? Porque o estudo da lição está falando verdade triunfante. E está justamente justificando e ratificando a veracidade das duas testemunhas desses dois profetas, né, que durante essa semana toda nós estamos estudando. E o que vai acontecer no final. Tá? Então, a gente vê aqui o quê? Reino. Evidências, né, textuais atestam esta variante. Cristo recebe o reino pouco antes do seu retorno a esta terra. Conforme Daniel 7,14, na época da sua vinda, toda oposição terrena será eliminada. Conforme Apocalipse 17,14. É bom a gente conferir. Apocalipse 17, verso 14. Vamos conferir para a gente. Nós já estamos vivendo, conforme nós estamos estudando aqui, o que vai acontecer no final. Tá? 17,14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Se nós estivermos vivos, né, estaremos lá nessa hora. Tá? E penso eu que Cristo, tá? Que Cristo, nesta hora que ele vir de lá para cá, ele vai chamar, né, a primeira ressurreição, que é dos justos, os que acreditaram nas duas testemunhas, professaram esta fé, desenvolveram o evangelho na sua vida, dando verdadeiro testemunho, né, e defendendo a Deus. Você pode até perguntar, mas como é que a gente pode defender a Deus? Nós temos que defender a Deus. Deus, ele chama cada um de nós, tá? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aonde a gente vai, nós estamos defendendo a Deus. Nós não almejamos este lar, do qual o estudo, né, estamos falando aqui, que vai culminar, já a gente vai chegar nessa parte aí, tá? Na questão final. Por enquanto, nós estamos vendo as evidências. Cristo agora, né, recebe o reino antes de vir. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Seu Cristo, aí na continuação do verso 15. Isto é, ser ungido, conforme o Salmo 2, verso 2. As hostes celestiais que não receberam a salvação por meio da cruz de Cristo, referem-se a ele como seu Cristo, ou seja, o Cristo de Deus, provavelmente porque o título Cristo se refere de maneira específica à segunda pessoa da divindade em sua função de ungido, para a obra da redenção. Tá? Para a gente entender, né, que Deus, Cristo é propriedade de Deus, porque aqui na explicação nos diz, ó, se refere de maneira específica à segunda pessoa da divindade, né, em sua função de ungido para a obra da redenção. Muito antes da fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já tinha se organizado para todas essas evidências e culminar nessa questão final. Que Deus, né, precisa que Cristo venha para recuperar, restaurar e tomar, né, de posse, que é dele, né, já foi conquistada na cruz do Calvário, né, a terra, esse espaço onde nós estamos. E ele sabe o que nós queremos e nós estamos aguardando. Tá? É por isso que ele tem dado esses estudos da lição da escola sabatina, reavivado da sua palavra, para que eu e você estudem, tá? E descubra mais ainda, para fortalecer mais ainda a nossa fé. O que nós não sabemos é se vamos estar vivos ou se vamos estar dormindo. Mas o importante é que, estando vivo ou dormindo, pela fé, né, conforme a palavra de Deus disse, tá? Que até mesmo depois de morto, Deus ressuscitará. Né? Então, vamos ver aqui a continuação, no verso 17. Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Nos diz, este é um título apropriado para Deus como vencedor. E que as de vir, evidências textuais apoiam a omissão destas palavras. Elas provavelmente são omitidas da fórmula completa, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 4.
Porque aqui o foco do louvor dos anciãos está nos atos de Deus no passado e no presente, e em vez do futuro. Porque Cristo, quando ressuscitou, levou muitos corpos, né? E dentre destes, né, anciãos. E aqui o autor está explicando sobre essa questão, tá bom? Bom, então, vejamos aqui. Assumiste, né, passaste a reinar. Os tempos verbais do grego seria mais bem traduzido por havias assumido, reinaste. O reino triunfante começa com Deus, afirmando sua onipotência. O Senhor sempre foi todo-poderoso e o reino do pecado só existe por causa de sua tolerância, a fim de que a verdadeira natureza do mal seja revelada ao universo criado. Quando esse propósito se cumprir, ele assumirá seu grande poder e voltará a reinar com supremacia, conforme 1 Coríntios capítulo 15, do verso 24 a 28. Então, como é que nós estamos? Tá? Nós estamos, né, caminhando, né, para um momento de triunfo feliz. Tá? Aqui dentro dessa pergunta, que é no final dos tempos, ao soar a sétima trombeta? Na sua visão, João, chegou a hora de Jesus tomar conta do seu espaço por completo, né? Reinar na sua terra. Então, concluímos isto aí, dentro de Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 18. Mas gostaria só de ver aqui a parte final. Dá o galardão aos seus servos. Uma vez que os eventos alistados são sequenciais, a recompensa aqui mencionada é a herança da nova terra no final do milênio. Pense bem, Jesus vai vir, tá? Ter o seu reino antes de sair lá do céu para vir aqui na terra buscar a todos nós, tá? Os que estiverem vivos, justos, e os justos que dormiram no Senhor, a primeira ressurreição. E após os 1000 anos que se passarem com Deus lá nos céus, aí sim, aí vai ocorrer justamente isso aqui. Quando ele fala de santos, os membros do corpo de Cristo caracterizados pela pureza de vida. Aos que temem, tá? E no verso 18 também fala sobre isso aí, aos que temem. Temos usado para os que não eram totalmente prosélitos do judaísmo, mas, mesmo assim, adoravam ao verdadeiro. Caso haja a intenção de expressar o mesmo sentido geral aqui, esta terceira classe, a receber a recompensa no juízo, pode ser interpretada como sendo aqueles que não conheceram completamente a Cristo e seus caminhos, mas viveram a plenitude da luz que receberam. Pense aqueles que moram nas montanhas, em lugares difíceis de acesso, né? Mas eles ouviram, e de uma forma ou de outra, Deus tem falado com eles. E eles estão sendo colocados dentro desse parâmetro. Você vê que Deus é justo. Tá? Agora, aqui, né? Seguinte, pergunta 7. O que João viu aberto no céu? O que mais ele viu neste espaço celestial? Então, João viu no santuário, o santuário de Deus aberto no céu. Tá? E se achava no céu. E o que mais ele viu? Ele viu também a Arca da Aliança no seu santuário. Tá? Então, aqui a gente pode ver que esse é um momento, era um momento de juízo que ocorria, tá? Tanto dos santos como o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, fazia essa intercessão. E agora é o que Cristo está no Santo dos Santos fazendo por cada um de nós, pelo mundo inteiro. As portas da graça estão abertas, tá? Ainda à disposição de todos, de todos. Então, Deus está à disposição de todo o povo da face da terra para ver quem quer receber essa salvação. Agora, para a gente entender essa parte dessa conclusão da quinta-feira, que a gente possa saber que isso vai combinar com a volta de Cristo, conforme nós acabamos de ver. Espero que você tenha entendido e tenha compreendido. Gostaria de acrescentar aqui que durante essa semana, né, nós estudamos a lição 6. A lição 6, que nos esse título, As Duas Testemunhas. Foi uma lição muito difícil, tá certo? Se você olhar aí na sua lição da Escola Sabatina, essa figura, o autor, ele foi muito minucioso
os mínimos detalhes. Você observa que nessa figura tem uma Bíblia, dois desenhozinhos de duas pessoas, uma no início representando o Velho Testamento e outra já no final da Bíblia representando o Novo Testamento, tocando essas trombetas como arados, pregando, mostrando que a Bíblia ela continua falando da forma assim humana, se expressando pelas pessoas, que falam do evangelho, deste evangelho que nós conhecemos. E se nós observarmos aí, perto da Bíblia, logo no início, tem umas chamas de fogo, que elas foram queimadas, e tem um céu aqui, lá no final da foto, você vai observar que são várias casas, é o povo, a cidade. Para onde estão essas duas testemunhas? Andando de casa em casa, de porta em porta. E em cima tem essa negra, que foi o período dos 1260 anos, dessa situação das duas testemunhas que Deus deu para que ela profetizasse. Embora ela sofreu, muito sangue foi derramado dos servos de Deus que foram mortos. Quem quer conferir, confira no livro do Grande Conflito, do capítulo 12 ao capítulo 17, e a gente mostra isso nos estudos do domingo, que falou sobre as duas testemunhas. Na segunda-feira, o período de tempo profético, que isso aconteceu de verdade, envolveu com muitas questões, povos que estavam e povos que estavam contra Deus, e autoridades que recebiam poderes demoníacos, para desenvolver atrocidades, coisas muito feias, odiondas. Tá? E na terça-feira, as duas testemunhas são mortas. Então, a gente pode ver que isso aconteceu num período onde Deus também deu oportunidade. Muitos dos seus filhos sofreram, porque morreram, testemunharam, assim, as duas testemunhas passaram por essa situação. Agora, na quarta-feira, as duas testemunhas ressuscitam. Aí é onde Deus se projeta para que aquelas pessoas que não deram crédito a Deus, não aceitaram, não acreditaram, agora eles ficaram temerosos, porque as testemunhas agora recebem um fôlego de vida, para poder continuar pregando este evangelho. E na quinta-feira que nós acabamos de falar, Verdades Triunfantes, culminou justamente com a parte final. Agora, terminando a quinta-feira, eu gostaria de dizer para vocês que no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então, não sabemos onde estão esses santos. Esses santos estão espalhados na face da terra, tá? Mas nós entendemos que esses santos, eles guardam os mandamentos de Deus. E aqui, quando o profeta João escreveu isso aí, ele está falando dos mandamentos de Deus, do decálogo, daquele que Deus deu com seu próprio dedo, escreveu naquelas tábuas de pedras e entregou para Moisés. Está falando destes mandamentos. Para a gente fechar, gostaria só de colocar aqui para vocês as respostas da sexta-feira, para a gente fechar, tá? Mais 5 minutinhos, a gente conclui. Vejam só. Vamos ver aqui. Perguntas para consideração. Como os princípios do grande conflito são revelados na Revolução Francesa? Aí mesmo na sua lição, você vai ver no segundo parágrafo daí da lição da Escola Sabatina, como os princípios do grande conflito são revelados na Revolução Francesa. Olha só, como são revelados. Quando a França rejeitou publicamente a Deus e descartou a Bíblia, os homens ímpios e os espíritos das trevas se alegraram com a realização do objetivo acalentado por tanto tempo, um reino livre das restrições da lei de Deus. Então tá aí. Resposta: como os princípios do grande conflito são revelados na Revolução Francesa. E será que eles, na ocasião, e os que estão evidenciando hoje, não nos dão crédito à lei de Deus? Porque não é a lei que vai nos salvar. Não. O que vai nos salvar é a graça e a fé. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé no Espírito Santo, que nos movimenta a cada dia a
a sentir esse desejo de sermos salvos e viver uma vida eternamente. Agora, vamos ver a segunda resposta da pergunta 2. Atender o ateísmo. Alguém escreveu: somos livres para estabelecer nossos objetivos e nos aventurar em qualquer fronteira intelectual, sem se preocupar com placas de entradas proibida. Olha só a colocação, tá? Mas estão livres para pensar o que quiserem. Se uma pessoa dirige num carro e não observa as leis, se um aeronauta lá no comando de uma aeronave não observa as leis, né? Aeronautas, se o comandante lá de um navio, né? As leis marítimas, pensa aí no que é que vai dar. Então, vamos ver aqui a continuação da pergunta 2. Essas ideias explicam o que ocorreu na Revolução Francesa? Sim, explica, sim, senhor. Aí mesmo, na sexta-feira, no segundo parágrafo, na continuação, tá? Do parágrafo que a gente leu e parou, vocês vão ver. Olha aí, vamos ler. Essas ideias explicam o que ocorreu com a Revolução Francesa? O poder restritivo do Espírito de Deus, que põe limite ao cruel poder de Satanás, foi removido em grande medida e foi permitido que aquele cujo único prazer consiste na miséria humana realizasse sua madre. Viu aí? Deus fechou a madre. Deus fechou a madre. Então, aquilo cessou. Chegou uma hora que cessou. E vai chegar uma hora que também isso vai cessar. Porque Jesus, antes de sair lá das alturas, ele vai receber o seu reino. Vai receber o seu reino. E traz os céus que eu e você estejamos escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida. Porque os que não estiverem escritos no livro da vida, todos esses, junto com o diabo, Satanás, serão lançados no lago de fogo. Porque não aceitaram, não quiseram. Agora, 3, para a gente fechar. Tá? 3. Vamos lá, pergunta 3. O que há de significativo na visão do santuário em relação aos eventos finais? O que há de significativo na visão do santuário com relação aos eventos finais? Aí você agora volta uma página, na página 67, no último parágrafo. A gente vai fechar aqui. E olhe só o que o autor da lição colocou, tá? E, biblicamente, nós temos isso escrito, tá? Olha bem, o templo de Deus no céu foi aberto. Ao contemplar o lugar santíssimo, ele viu a Arca da Aliança, no santuário do Antigo Testamento, que era um modelo da original celestial. A glória de Deus era revelada entre as duas figuras angélicas, na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela a nossa fé, que é genuína. Olha bem. Somente pela graça mediante a fé, a obediência à lei revela se nossa fé é genuína. A lei é a base ou padrão do juízo. Observe que aqui o autor está dizendo, tá? Que a graça e a fé, pela lei, pela fé, na graça que a gente recebeu, tá? Nós vamos observar que nossa fé é genuína. A lei é a base ou padrão do juízo. Essa lei moral, ela vai estar no grande dia de juízo. Ela hoje está só avisando a mim e a você. Os primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos, amar o próximo como a ti mesmo. Estude direitinho Êxodo capítulo 20 e observe que no Novo Testamento, tá? Assim, não como está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, mas no Novo Testamento tem passagens falando sobre os mandamentos de Deus, e todos eles. E Jesus citou, continuando, isso se torna especialmente importante no fim dos tempos. Por quê? Apocalipse 12, 17, para a gente finalizar, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E fechando,
A gente acabou de ler Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, meus amigos, meus queridos, né? Aqui nós finalizamos. Eu espero que você, durante essa semana, que lição da Escola Sabatina, você que está ouvindo, né, entrou na live, e um dia você poderá entrar, que todos esses ensinamentos, né, nos alcance, né, pela fé, sabendo que a salvação é pela graça e a fé em Deus. E os mandamentos de Deus hoje é para nos orientar, né, pela fé, em saber da nossa fé genuína para com Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Agora eu vou finalizar com a oração. Obrigado, Deus, por tudo, por teus ensinamentos. Salva-nos, Pai, durante todo este dia. Em toda jornada também te pedimos de nossas vidas. Salva a nossa família. Salva a tua igreja. Alcança todos estes que um dia pode também, como hoje estão ouvindo, escutando a tua palavra, o teu evangelho, a história das tuas duas testemunhas, dos teus dois profetas, que ainda estão vivas, falando. Salva cada um destes, para a honra e glória do teu santo nome. Te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, meu irmão, por trazer para nós, certo? A lição. E vocês perceberam aí que ele trouxe a lição de quinta e de sexta. Por quê, irmã Clarice? Porque excepcionalmente nós não iremos fazer na sexta-feira. Então, obrigado, meu irmão Berivaldo, por trazer para nós aí esse resumo desses dias, né? E que Deus continue abençoando sua vida, tá bom? Deus seja louvado. Chegou o momento, então, da gente para o nosso momento de oração, de intercessão. Durante essa semana, nós temos, muitas pessoas têm orado, têm pedido pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Que aquele desastre terrível. Eu até comentei ontem aqui que, às vezes, as pessoas querem culpar Deus por isso, né? O inimigo tenta reverter o quadro, mas o Senhor nos advertiu que muitas coisas aconteceriam nos finais dos tempos, né? Coisas que a gente ia ficar muito assustada mesmo. Porém, ele tem cuidado dos seus, ele disse que tudo isso ia acontecer, mas que a gente levantasse nossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Mas vamos orar, certo, por aquelas vidas, vamos orar por aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil. A irmã Cida, ela está pedindo, né, sempre aqui pelo seu netinho, Benício, que está se recuperando, que o Senhor chegue ali com a cura daquele bebezinho recém-nascido, né? A Jéssica está pedindo pelo seu esposo, pelos filhos, pela sua mãe, certo? A, a irmã Gorete também pede pela sua família, a Iceia também pede pelas suas filhas, pelo sobrinho, Anderson, o irmão Rogério pedindo aqui também para que Deus opere um milagre, ele precisa de um milagre. Irmão Luiz Gonzaga também pedindo para que Deus restaure, né, sua saúde. E o irmão Elvio pedindo também pelos estudantes da palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Então, nesse momento, nós vamos interceder. Tá? Eu vou convidar aqui a nossa querida irmã Margarete, que vai interceder conosco nesse momento certo de oração. Ore conosco, irmã Margarete. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, Deus Criador, mantenedor de todas as coisas. Deus que fez esse universo, essa expansão de céu, meu Deus. Que muitas das vezes eu não tenho nem palavra, meu Deus, para me expressar diante de tua presença, Senhor, diante dessa grandiosidade que és tu, ó Deus querido. Eu fico sem palavras, Senhor, diante de um Deus, o Criador que fez todas as coisas, meu Senhor. Fez e mantém, Senhor. Porque se uma árvore tiver 100 anos, foi o Senhor que fez aquela árvore
crescer. E aí, até hoje ela está vivendo. É o Senhor que faz com que ela viva, Senhor. Então, o que eu vou dizer diante desse Deus que pode todas as coisas? Muito obrigada, Senhor, porque até aqui tu tens sustentado esse universo. É como acabamos de ouvir na lição do irmão Berivaldo. O Senhor está segurando as potências do céu, meu Deus, para que não seja destruído nada nesse planeta Terra enquanto Jesus não volte. Senhor querido, muito obrigada pela tua bondade e misericórdia por cada um de nós. Senhor amado, tu ouviu, Senhor, muitos pedidos aqui neste culto, pedido por estudo bíblico, por libertação, por enfermos, por família. Oração, Senhor, por aquele estado onde está agora, meu Deus, naquela inundação de água. Que o Deus que concede a seca no tempo certo é o mesmo Deus que mandou essa água, Deus, e permitiu que inundasse aquela cidade. São mais de 23, ó Deus, estados, cidades que foram inundadas naquele lugar, Senhor. 23 municípios, Senhor, que foi inundado com água. Pai Santo, e só o Senhor sabe por que todas as coisas. Por isso que eu digo, eu não tenho nem palavra para expressar, Deus, diante de um caso desse que aconteceu tão grave, Senhor. Um caos. Tu sabes, ó Deus, o quanto aquelas famílias ali estão sofrendo, porque muitos perderam seus entes queridos, muitos perderam sua residência, seus bens, mas ficaram, ó Deus, com o melhor sua vida. Mas mesmo assim, Deus, quem não gosta de estar na sua casa, no seu aconchego bem confortável? Quem não gosta de estar, meu Deus? Mas aquelas pessoas perderam tudo, Senhor. Mas o Deus poderoso é o Deus que promove todas as coisas. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai prover, meu Senhor, um escape para cada pessoa cada família que ficar desabrigada, Senhor. Chega com a tua providência, com a tua mão poderosa naquelas famílias, naqueles lares, meu Deus. Pai amado, foi tantas esposas que perderam seus esposos, tantos lares, meu Deus, que perderam entre filho, esposa, esposo, uma família inteira, Senhor. Que eu não tenho nem palavras, Senhor, porque só o Senhor sabe por que todas as coisas. E um dia que nosso irmão Nato Portugal te louva, que uma das suas canções, meu Deus, diz assim: um dia o céu vai revelar o porquê de todas as coisas dessa terra, Senhor. Só te peço uma coisa, que aumente, Senhor Deus, a nossa fé. Nos firme, Deus, cada dia nossos pés da tua rocha, Senhor. Para que nós não venhamos vacilar, meu Deus, nem duvidar do teu poder. Senhor, toma esses pedidos em tuas mãos. Nós te pedimos porque não vemos solução ao nosso redor. A quem pedir, Senhor, não ser o Senhor, que é o dono do poder, dono do universo, nosso Pai querido. É por isso que viemos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, por favor. Chega com a resposta certa para cada pedido desse, Senhor. Mas nós entendemos também que o Senhor vai responder no teu tempo. É por isso, Senhor, que nós te oramos, ensine-nos, ó Deus, a esperar pelo teu tempo. Por favor, Deus, aumente a nossa fé, que cada dia venhamos confiar mais, acreditar mais, buscar mais a tua presença, nos firmar em tua presença, Senhor, para que possamos permanecer firmes nesses dias tão difíceis que estamos vivendo nessa terra. Dia difícil, Senhor, que não for a tua palavra, a tua presença, Espírito Santo, para nos confortar. Nós também entramos nessa enxurrada de dúvidas, de tempestade. Senhor, por favor, nos socorre, Senhor. Nos mantém firme, forte e animado em tua presença.
Continua conosco esse culto. Tenho certeza que o Senhor já falou desse culto para cada um de nós e ainda vai continuar falando para cada nossas vidas. Fica com cada um de nós, meu Deus. Abençoa a irmã Clary, que vai viajar esta semana, Senhor. Toma tua serva em tuas mãos, que aonde ela estiver, ali vai ser uma bênção para cada pessoa que estiver ao seu redor. Toma essa família que vai viajar em tuas mãos, Deus. Guarde-os, protege, e que ela vá em paz e volte em paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Obrigada, minha irmã Margarete, por esse momento de Então, oração. amém. Amém. Tá vendo, gente? A amizade é isso. Ó. Eu tinha até me esquecido de colocar aqui no caderninho de oração, pela viagem, mas aí o Espírito Santo tocou aí no coração da irmã Margarete, e ela já Amém, meu Deus. intercedeu, né? Que o Senhor guarde a nossa saída e a nossa É, chegada, viu? Então, vou né? até repetir, certo? O motivo de viagem, a gente não vai ter na sexta-feira, certo? Não vai ter amanhã, mas o irmão Berival já até recapitulou aí a lição de quinta e sexta, mas a gente vai mandar o link das lives que está vendo aí de mordomia, tá? Tem muita live de mordomia aí, a gente vai enviar aí, você vai ter até como escolher aí qual live participar, porque é só bênção, viu? Só bênção, porque está tendo aí a semana de mordomia, né? Mordomo eficaz. Muito bem. Para encerrar essa maratona que tivemos aí, né? Essa jornada, põe em ordem a tua casa, baseado ali no que Isaías, no recado que o Senhor deu a Isaías para Ezequias, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E ali foi uma ordem de Deus: coloca em ordem a tua casa, você precisa colocar em ordem. E para encerrar nessa jornada que tivemos, vamos falar da nossa casa, a casa que somos nós, templo do Espírito Santo. E para isso ela está aqui mais uma vez, é sempre uma alegria recebê-la aqui conosco, nossa Nutri, né? Ana Nery. Bom dia, minha amada, cadê você? Como diz aquele ditado, né? Eu vim aqui só para te ver. Onde está você? Bom dia. Quanto tempo que não estava aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Liga o microfonezinho para a gente lhe ouvir. E aí, Pronto. conseguiu? Amém, deu certo. Bom dia. E obrigada mais uma vez, viu, por aceitar aqui o nosso convite, esse desafio É um aqui desafio. conosco. Falar de Jesus sempre é um grande desafio, né? Falar daquele que é infinitamente grande em sabedoria. Aí um ser tão pequeno para falar de algo tão infinito. É complicado, viu? Verdade. É contigo agora, viu, serva de Deus? Que Deus te use. Então, sou grata a Deus pelo convite, né? De estar aqui mais uma vez participando com esse ministério tão maravilhoso, com esse assunto tão importante, né? Põe em ordem a tua casa. Esse verso está lá em Isaías 38, verso 1, quando o nosso Deus manda um recado para o rei Ezequias, dizendo que ele deveria colocar em ordem a casa dele, porque certamente ele iria morrer e não iria viver. E aqui eu faço a pergunta: qual casa Deus estava pedindo para ele colocar em ordem? Será que seria a casa dele em si, né? Aquele grande império que ele tinha como rei? Ou seria a casa, o corpo, que lá em 1 Coríntios diz que nós somos templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19, nós somos santuários do Espírito Santo, no qual Deus deseja habitar em nós. E, com certeza, Deus estava pedindo para ele colocar em ordem a vida dele, né? O templo de Deus que somos nós. E se somos santuários de Deus, Deus deseja habitar e precisamos o quê? Atentar para o que o nosso Deus diz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, eu gosto muito desse verso,
porque ele é muito completo. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então, é um verso completo. Não adianta a gente cuidar de uma parte da nossa vida e deixar a outra de lado. O nosso Deus, ele é bem claro quando ele diz: quer coma, quer beba, ou faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Mas, infelizmente, esse desejo de Deus ele não tem sido presenciado na vida, principalmente dos seus filhos. As pessoas hoje levam num descaso muito grande esse templo do nosso Deus. E eu estava observando esses dias, a partir do momento que a indústria entrou nesse mundo, né, houve uma reviravolta na saúde da população mundial. Não se via tantas enfermidades, tantas doenças como hoje nós vemos. E se alguém quiser pesquisar, vai olhar lá antes e após a indústria e vai ver um desastre total, né? A partir do momento que as pessoas começaram a consumir os produtos industrializados, começou uma decadência muito grande em relação à saúde mundial. Eu não digo local, é mundial. Por quê? Porque os produtos industrializados são uma das maiores agressões que o ser humano coloca no seu corpo. Nós não fomos programados para nos alimentarmos de produtos industrializados, produtos processados. Isso é algo totalmente de forma inaceitável pelas nossas células. O nosso Deus, lá em Gênesis, colocou tudo que nós deveríamos ingerir, tudo que nós deveríamos usar para manutenção do nosso corpo, né? Toda fruta, toda árvore que dá fruto, isso seria para mantimento do nosso corpo. E a gente vê que, com o passar do tempo, com o progresso, o que foi que aconteceu? Os produtos industrializados começaram entrando no mercado e hoje a maioria da população faz tudo para usar apenas o industrializado. É raro você ver uma família ter pelo menos 50% de alimentação saudável, alimentação que venha da terra. A maioria das pessoas hoje só consome o industrializado. E essa história de fast food, alimentação rápida, onde muitas pessoas deixam de fazer as suas comidas em casa, sabendo que estão preparando, e vão e compram alimentos fora. Aquilo ali vem cheio de produtos químicos, temperos industrializados, que nada mais é do que uma bomba que vai detonando a cada dia a nossa saúde. Infelizmente, estamos totalmente distantes do ideal que Deus planejou para cada um de nós. E uma das partes do nosso corpo que é mais atingida é o nosso cérebro, os nossos neurônios, por onde o nosso Deus se comunica com cada um de nós. A parte principal, onde o diabo ele quer atingir, que é a mente do ser humano. Nunca se viu tantas pessoas com transtornos mentais. É síndrome do pânico, é transtorno bipolar, é ansiedade crônica, é insônia. Ou seja, a maioria dos problemas hoje estão iniciando na mente. As pessoas estão com a mente totalmente comprometida. E o ideal seria o quê? Seria que a mente dominasse o corpo. Mas hoje nós estamos vendo o contrário. O corpo está dominando a mente. Porque as pessoas estão o quê? Deixando ser levadas pelo apetite. Hoje ninguém se alimenta mais pelo que é saudável, mas pelo que é gostoso, pelo que é desejável. Isso é totalmente contrário aos planos de Deus. A doença, ela nunca foi e nem nunca é plano de Deus. Nem doença e nem morte. Deus nos planejou para vivermos eternamente. Deus nos planejou para que tivéssemos vida e vida em abundância.
Mas, infelizmente, pelas nossas escolhas, nós estamos cada dia mais marchando para a destruição, marchando para a doença, marchando para o pior. Hoje eu tive o desprazer, eu estava no centro hoje e eu tive uma notícia que me deixou muito abalada. Uma irmã nossa da igreja, até jovem, lutou tanto pela vida para ter um laboratório, se formou em bioquímica, né? Ciências bioquímicas, montou o seu laboratório e quando estava iniciando a sua vida profissional, infelizmente, do nada começou com problemas cardíacos, se submeteu a uma cirurgia e veio a óbito. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito inteirada com a obra de Deus, muito envolvida com a saúde, e para mim foi um choque muito grande, né? Isso a gente sabe que esse verso de Isaías 38:1, põe em ordem a tua casa, é um chamado de Deus para cada um de nós, para que possamos cuidar da nossa saúde, não apenas 4, 3, 2 dias na semana, mas todos os dias da nossa vida. Assim como precisamos ter comunhão com o nosso Deus, porque como ele diz lá em João 15, verso 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Esse verso eu gosto muito, porque ele é a realidade do ser humano. Não podemos fazer nada, não podemos ir a lugar nenhum, a não ser que o nosso Deus esteja em nossa frente, a não ser que Deus esteja nos nossos planos. É em vão quando o ser humano faz qualquer plano que não coloca Deus em primeiro lugar. Precisamos, a cada dia, manter uma ligação viva com a vida que é o nosso Deus. E a única forma de mantermos o nosso corpo saudável é unicamente através da comunhão com Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz que nós não nos devemos nos conformar com esse século. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a verdadeira e perfeita vontade de Deus. É impossível a gente entender a vontade de Deus se nós não mantivermos uma ligação direta e ininterrupta com esse Deus. Nós estamos vendo aí os acontecimentos aí do Rio Grande do Sul, né? Essa tragédia tão grande que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas ficam sem entender o porquê. Alguns até culpam a Deus por essas tragédias. Mas eu estava vendo a reportagem de um engenheiro e ele estava dizendo que o local onde a cidade foi construída, em paralelo ao rio, faz com que, quando aconteçam essas enchentes, fica difícil escoar a água e a água baixar. A tendência é a água permanecer cada vez mais. E imagine só, se começar a chover novamente, a tragédia ela vai se alastrar muito mais. Então, veja, o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. E ele nunca permite que algo aconteça sem que antes ele nos avise. Então, toda tragédia, toda catástrofe, toda doença, tudo que acontece, o nosso Deus, antecipadamente, ele sempre mostra um meio de nos avisar, de nos advertir antecipadamente. Eu tenho certeza que a quantidade de pessoas enfermas hoje, principalmente diabetes e doenças cardíacas, que tem matado de forma assustadora. Nunca atendi tantas pessoas com diabetes, até criança, câncer. De agosto para cá, o número duplicou. E os cânceres não vêm mais do sol, sempre é com metástases. Ou seja, a coisa está piorando, está se agravando cada dia mais. E eu pergunto, será que a humanidade, será que os seres humanos não estão sendo advertidos, não estão sendo orientados de como se livrar das enfermidades? Ou talvez os corações e as mentes estão tão endurecidas
tão focada nos prazeres dessa vida, nos prazeres egoístas, que não dão ouvido à voz de Deus. Mas nenhum caso, nada, nenhuma doença, nenhuma fatalidade acontece nesse mundo sem que Deus nos advirta de forma antecipada. E eu gosto muito de uma passagem que tem lá no livro Medicina e Salvação, que diz o seguinte: os que querem satisfazer o seu apetite e depois sofrem por causa de sua intemperança e tomam drogas para se aliviarem, podem estar certos de que Deus não intervirá para preservar a saúde e a vida dos que estão temerariamente sendo postas em perigo. Ou seja, tem pessoas que sabem o perigo de determinados alimentos para desenvolver essas doenças que estão o quê? Matando assustadoramente. Mas, como diz o texto aqui, muitos tomam droga para se aliviarem, né? Para poder estar o quê? Certos de que Deus intervirá. Ou seja, eu sei o que é errado, eu sei o alimento que me prejudica, que me leva àquela enfermidade, mas eu vou tomar uma droga, que essa droga ela vai aliviar meus sintomas. Ela não vai me curar, porque a droga não cura, o médico não cura, só quem cura é o nosso Deus. Mas para que a cura nos seja entregue, nós precisamos também fazer a nossa parte. E ele diz aqui bem claro e bem claramente. E ele diz, muitos tomam droga para se aliviarem por estar certo de que Deus não interferirá para preservar a saúde e a vida dos que estão temerariamente sendo postos em perigo. A causa produziu o efeito como último recurso. Muitos seguem de forma o quê? Desenfreada, né? Não dão ouvido à palavra de Deus, pedem oração aos anciãos da igreja para a restauração da sua saúde. E veja o que é mais forte. Deus não considera apropriado responder à oração destes em favor dessas pessoas, porque ele sabe que se for restaurada a saúde deles, sacrificarão novamente sobre o altar do apetite pervertido. Aqui está bem claro. Ela diz que muitas orações não são atendidas com relação à saúde, porque o nosso Deus sabe. E se aquela pessoa receber a restauração da saúde, ela simplesmente vai voltar para a mesma vidinha de antes, sacrificando a sua vida, a sua saúde, de forma desordenada. Então, veja, como eu falei antecipadamente, Deus não faz nada. Deus não permite nada sem que antes nos advirta. E hoje, ninguém tem desculpa de saber o que é certo e o que é errado em termos de alimentação. Porque existe fake news na internet, existe também muitas verdades, muitas orientações sábias e até a própria palavra de Deus. O nosso Deus deixou bem claro qual tipo de alimento que nós deveríamos ingerir, qual tipo de alimento nós deveríamos escolher para termos saúde e longevidade. Mas eu pergunto, nós estamos dando prioridade à vontade de Deus? Nós estamos escolhendo obedecer ao nosso Deus? E aí, muitos se perguntam, não entendo, porque fulano teve metástase, fulano ficou mal, fulano ficou entre a vida e a morte e Deus curou. Está aqui a resposta nesse texto, né? Aqueles que confiam em drogas, que tomam drogas para aliviar os seus problemas e se excusam para fazer uma mudança de vida, uma mudança de hábito, para decidir pelaquilo que leva à saúde, à vida e que vai agradar a Deus. Porque, como nós vimos no início, nós somos esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não está interessado em habitar nessas igrejas fabulosas, esses templos maravilhosos que estão construindo aí. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo vai ser destruído, tudo vai ser derrubado.
Mas a única coisa que vai prevalecer será o quê? Será o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. As pessoas hoje anseiam por cura física, mas não a cura da mente. Só existe uma cura completa quando aprendemos a deixar o nosso corpo ser guiado pela nossa mente. É impossível você querer uma cura física quando, na realidade, sua cura está doente. Quantas e quantas pessoas hoje estão se submetendo a cirurgias bariátricas para reduzir o peso de forma forçosa? Muitos estão perdendo a vida nas cirurgias e outros estão perdendo a vida após cirurgia. Por quê? Porque você faz uma agressão muito grande no seu organismo para manter o quê? Um corpo desejável, para manter um peso ideal, mas aquilo ali é a forma mais agressiva que pode se fazer a um corpo. E as pessoas não param para raciocinar da causa para o efeito. Não existe uma agressão maior do que uma cirurgia bariátrica. Por quê? As pessoas vão ter deficiências para o resto da vida. Elas pagam tão caro por algo que vai demorar tão pouco tempo, mas vão passar uma vida inteira sofrendo com deficiência de algumas vitaminas. Quando elas deveriam, na verdade, se preparar fisicamente e mentalmente para ir aos poucos reeducando o corpo e a mente para obter o peso desejado. E aí, onde o nosso Deus nos chama mais uma vez, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua mente. Deus nos convida a pôr em ordem a nossa mente, a nossa vida, dando ouvido à sua voz, né? Ele diz: não foi eu que não foi você que se escolheu, eu escolhi você. O nosso Deus, ele fala em João 15:16, que ele nos escolheu para darmos frutos permanentes. Por que é que muitas pessoas não são bem-sucedidas quando começam a dieta? Porque aquela dieta que elas começam não é com o objetivo de ter uma vida saudável para toda a vida. Elas têm uma dieta restrita para obter um peso naquele momento, mas depois elas retornam aos seus hábitos antigos, seus hábitos errados, e as coisas voltam tudo ou pior como antes, como era antes. E muitos entram em depressão, muitos desistem até de querer viver, simplesmente porque querem as coisas no seu tempo e de uma forma imediata. E nós sabemos que as coisas de Deus é dia após dia. Nós precisamos aprender a cada dia de Deus e não precisa entrar numa reforma extrema, né? Começar a fazer tudo de uma vez. Nós precisamos ir nos reeducando a cada dia de forma gradativa, alcançando dia após dia, um degrau após um degrau. E aí, com certeza, a vitória vai ser completa. É impossível querer ganhar tudo de uma vez. É impossível querer alcançar um peso ideal através de uma dieta muito restrita, muito agressiva. O que vai acontecer é o quê? É perder a saúde e principalmente a saúde mental, porque vai entrar em depressão. E eu nunca vi tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com transtornos mentais como nesses últimos tempos. Principalmente no povo da Bíblia, no povo que conhece o Espírito de profecia. É muito triste nós vemos essa realidade. Muitos cânceres, muitas mortes precoces que estão acontecendo, simplesmente não porque Deus deseja que assim seja, mas simplesmente porque esse é o desejo das pessoas. Nós estamos escolhendo errado. A cada dia nossas escolhas estão nos levando para o pior. E a única forma de mudar esse quadro é como eu falei, é através de uma comunhão com Deus. Deus é o único ser que pode nos ajudar a subjugar os nossos hábitos,
nosso apetite desenfreado. Hoje eu vinha conversando com uma irmã nossa da igreja, que ela já tentou várias vezes perder peso, e, inclusive, já cheguei a acompanhar ela algumas vezes, e hoje ela me ligou dizendo que estava com depressão, uma depressão muito grande, porque tinha retornado aos pesos antigos. E aí, ao longo da conversa, eu comecei perguntando: e aí, você deixou de ingerir aqueles alimentos que eu falei que você não deveria usar? Ela disse: não, eu retornei, eu comecei a usar tudo novamente. E o pior é que a situação dela não veio mais como antes, veio pior. Porque antes ela não estava apenas obesa, antes ela não estava apenas com o peso elevado. Agora, além do peso, ela também está depressiva. Então, veja que a coisa ela vai se alastrando, né? A coisa ela não vai parando por aí. À medida que nós continuamos desenfreadamente na nossa desobediência, a coisa vai piorando cada vez mais. E o meu desejo nessa manhã, para aqueles que nos escutam, é que faça valer esse verso de Isaías 38, verso 1. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua saúde, o teu corpo, a tua mente. Quando nós nos entregamos à vontade de Deus, quando nós mantemos comunhão com o nosso Deus, Ele vai fazendo um trabalho perfeito. Ele vai cuidando não somente do nosso corpo, mas principalmente da nossa mente, que é o veículo principal por onde Ele deseja se comunicar com cada um de nós. E lá no livro Preparação para a Crise Final, da escritora Ellen White, ela fala que os últimos pecados do mundo será a glutonaria e a prostituição. E nós podemos ver já isso aí, né? Uma coisa leva a outra. Um apetite desordenado leva a um pensar e um agir desordenado. Então, a única forma de mudar esse quadro depressivo, suicida, né? De mortes precoces, doenças assustadoramente avançando a cada dia, é através de uma ligação e de uma comunhão com o nosso Deus. Que nessa manhã, você que nos escuta, se você já tem esse elo de ligamento com o nosso Deus, se você já tem esse contato com Deus, se você tem experimentado uma vida maravilhosa de reforma, de reavivamento com o nosso Deus, que você seja esse agente que vai espalhar vida e salvação para as pessoas. Cada um de nós que temos comunhão com Deus, que temos contato com a palavra de Deus, podemos ser esse agente salvador. Não precisamos ter nível superior, não precisamos ter uma graduação, não precisamos ser formados em alguma profissão para ser um agente salvador do nosso Deus. Aquilo que nós aprendemos dia após dia, da fonte de vida que é o nosso Deus, é suficiente para sermos esse agente transformador. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia, a cada manhã, a cada despertar, porque a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos e vemos que estamos vivos, isso é mais uma oportunidade, é mais uma folha em branco que o nosso Deus está concedendo para que a gente possa recomeçar e recomeçar melhor do que no dia anterior. Que Deus continue nos abençoando, que esse Ministério Pérolas possa crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e diante das pessoas. Esse é meu desejo e a minha oração constante nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, minha irmã Nery. Gostaria que você encerrasse esse momento orando conosco. Tá. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, continuando na tua santa e divina presença, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de podermos aqui compartilhar
um pouco do infinito e grande amor e poder que há em ti, Senhor. Porque vida, vitória e salvação nós só podemos encontrar em ti. Infelizmente, muitas vezes estamos procurando em fontes erradas, mas nos ajuda, através do poder do teu Espírito Santo, a ir buscar poder na fonte do poder. Fica conosco, nos abençoa, nos fortalece a cada dia, nos faz crescer, Senhor, mentalmente, espiritualmente, totalmente, porque o Senhor é o Deus da totalidade. O Senhor é o Deus total, Senhor. Dá-nos esse poder, dá-nos o poder do Espírito Santo para sermos luz nesse mundo de trevas. Nos abençoa e fica hoje e sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, minha irmã. Sempre é uma alegria ter você aqui, trazendo para nós aí, compartilhando conosco, né, aquilo que o Senhor te confiou, o conhecimento, e aquilo que você também buscou, né, aprender dele. Eu acredito, irmã Naneri, que quando alguém chega assim e fala assim, irmã, eu estou sentindo uma dor, aí fala assim, aí você já deve imaginar, oh meu Deus, o corpo está inflamado. A Inflamação. alimentação, né? Toda, Já, toda doença, Clary, é inflamação. Toda febre, toda dor e toda doença é inflamação. Não existe outro diagnóstico. Infelizmente, o que a gente vê muito hoje é comércio em cima das pessoas incautas. Aquelas pessoas que são o quê? Despreparadas. Aí, a maioria dos profissionais hoje se aproveita justamente dessa falta de conhecimento. Hoje existe médico para cada parte do corpo, mas não há necessidade disso, porque toda enfermidade, ela é o quê? Inflamação. Eu tenho uma paciente minha que eu atendi ela o quê? Há um ano atrás, e ela esteve comigo lá no consultório, nós fizemos o tratamento, ela ficou bem. E quando foi essa semana, ela retornou para mim cheia de problemas e com uma enorme lista de medicamentos de um neuro para problemas neurológicos. E ela ficou desesperada quando pegou o resultado dos exames e foi para o médico e ele passou essa gama de remédio para ela. E ela disse que a primeira coisa que veio na mente dela foi se lembrar de mim. Ela disse que lembrou de mim imediatamente. Ela disse, quando pegou a lista de medicação, quando o médico disse, você vai ter que tomar essa medicação, ela disse, eu não vou tomar. Eu vou falar com a doutora Naneri e vou perguntar a ela o que é que ela acha dessa situação. E assim, isso me deixa muito grata a Deus, porque eu me sinto tão pequena diante de Deus e uma situação dessa me faz tão importante para essas pessoas. E eu converso com Deus e eu digo assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa ir ao médico, receber uma lista de medicação e na hora ela, depois de um ano, dois, que já passou por mim, vinha a lembrança, a minha pessoa, e ela achar que deve primeiro vir a minha orientação, a minha opinião, se deve ou não tomar aquela medicação. E aí, quando ela falou comigo, que eu procurei saber o que estava se passando com ela disse tudo o que sentia, e eu disse, você está nada mais, nada menos do que inflamada. Você não precisa dessa medicação. Você precisa simplesmente perder o excesso de peso que você tem e mudar os seus hábitos que estão totalmente desgovernados. E aí ela ficou muito grata, agradeceu muito a Deus, me bendisse muito, porque ela disse, já não estava com vontade de tomar essa medicação. E quando eu disse assim, eu vou ouvir a opinião dela, eu estava querendo muito ouvir isso, e você me confortou muito, e é isso que eu vou fazer. Eu sou grata a Deus porque ela decidiu novamente, e ela disse, agora é para valer, agora eu quero mudar de verdade. Então, assim, todos os problemas de saúde, seja câncer, diabetes, hipertensão, obesidade, só tem uma coisa,
Um ponto de partida chama-se um corpo inflamado, um corpo sobrecarregado de toxinas que não está mais aguentando, e a única forma que tem é através das doenças, para chamar a atenção das pessoas. É verdade. Obrigada, minha irmã. E isso é um tema assim que dá mais outra palestra, né? Outra palestra, porque hoje só o que a gente tem as pessoas com dor aqui, com dor ali. Ontem não, até ontem teve conosco um educador físico, né? E ele falou: se você não se mover, você não vai melhorar. Se você não se mexer, você não vai melhorar. Ele até falou assim: olha, eu não sou da área, mas era bom que tivesse um nutricionista aqui para mostrar para vocês que quando a alimentação é importante. Aí eu falei para ele: ó, ela vai estar aqui trazendo para nós essas orientações. Porque, irmã Naneri, a gente sabe que foi através do apetite que Eva caiu, né? Ela olhou para aquela árvore, viu que era boa, e você falou que um dos últimos, né, pecados que vai realmente assim, é a glutonaria, né, que você falou aí, A prostituição. e a prostituição. Então, assim, como as pessoas, como nós, muitos têm dificuldade de deixar aquilo que ele tem consciência que faz mal à saúde dele. Ele está agredindo o corpo, ele está agredindo o templo do Espírito Santo. Aí até o irmão falou aqui, o irmão quando esteve aqui, irmão, você está pecando, irmão, ele falando, né? Ele é bem engraçado o jeito dele falar. Aí ele falou, irmão, você está pecando, porque você sabe que vai fazer mal e você está agredindo o templo. E ele citou o restante do verso. Se você destruir, Deus o destruirá. Se É, você destruir, Deus o destruirá. e outra coisa, quando você, quando nós não conseguimos nos conter, não conseguimos vencer o apetite por um alimento que é nocivo, você acha que a gente vai vencer as outras batalhas? Verdade, Não é vai. verdade. Certo? Se diante de um prato de alimentação, que você é quem coloca na sua boca, ninguém vai colocar por você. Se ali você não consegue se conter, se você não consegue vencer aquele apetite, como é que você vai conseguir vencer as batalhas da vida? Não tem como. O domínio próprio, através da alimentação, a ansiedade, claro, ela é para todos, né? Porque o nosso Deus, ele diz lá em Hebreus: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ou seja, nós já nascemos com ansiedade e ela, em equilíbrio, ela é importante. É importante a ansiedade. A gente vê que desde o bebezinho até o adulto, a gente vê que o bebê já é ansioso. Quando chega a hora de se alimentar que não tem, ele começa a ficar nervoso ali, irritado. Mas a partir do momento que ela sai do normal, então ela é o quê? Doentia. E o que é que leva as pessoas a ficarem com a ansiedade exacerbada, desordenada? É justamente o comer em excesso, comer a cada instante, fazer várias refeições durante o dia, comer alimentos industrializados, alimentos processados, que são picantes, que são agressivos ao organismo, e aquilo ali vai o quê? Detonando os neurônios e vai fazendo com que eles fiquem o quê? Em desordem. E aí Devia onde nem você... ser chamado de alimento, né, irmã Nanelli? Tudo, Devia ser, tudo. tem coisas que nem deveria ser chamado alimento, né? Tem alimentos chamados biocídicos, são alimentos que matam, e a maioria desses são os alimentos industrializados. A maior agressão do mundo para o ser humano chama-se alimentos industrializados. Não fomos programados para alimentos industrializados, que são alimentos que passaram por processo de industrialização. E as nossas células não reconhecem esses alimentos. Você pensa que uma bolacha, um biscoito, uma bebida industrializada, você acha que o corpo recebe aquilo de bom grado? Não recebe. Não há uma boa digestão.
para um alimento industrializado. Não tem uma boa resposta. E hoje, as pessoas mais agredidas nisso tudo são as crianças. Ou seja, é muita coisa, é muito assunto, é muita história, entendeu? Envolvida. Se a gente pegar aqui um só alimento aqui, a gente vai ter fala para passar o dia e a noite, se for possível. Fazer uma vigília só com alimento. Combinado. Então, o próximo evento agora é uma vigília só sobre nutrição. Amém? Obrigada, minha irmã Nery, que Deus continue abençoando sua vida, viu, serva de Deus? Tchau. Tá. Gente, quero agradecer a todos que participaram durante toda essa jornada que nós tivemos aqui, falando sobre organização da casa, sobre limpeza da casa, sobre a reforma, o cuidado da casa com a família, o culto familiar, sobre finanças, que foi falado aqui, põe em ordem também as tuas finanças, a organização financeira da família, as tuas finanças com Deus, foi bênção, bênção mesmo. Então, que Deus continue abençoando sua vida. Lembrando que não vamos ter amanhã. Eu vou mandar para vocês o link das jornadas que estão tendo aí sobre mordomia, que está uma bênção, certo? Por motivo de viagem, certo? Nós vamos viajar e aí nós, desde já, contamos com a oração de vocês. Que Deus abençoe a todos e na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.